Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Esse é um trecho do hino 581, hino da harpa cristã. E esse hino foi composto por Martinho Lutero, principal nome aí da Reforma Protestante, e ele escreveu esse hino inspirado no salmo que nós vamos conversar hoje. Então sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos conversar sobre o Salmo 46, certo? Se vocês quiserem mandar algum comentário, alguma pergunta, podem mandar aqui no chat que a gente vai conversando ao longo da live, né? Mas, sem delongas, o Salmo 46 é um salmo bem conhecido, é um dos salmos do tipo do 23, que bastante gente sabe de cor, ou pelo menos sabe aqueles pedaços que mais chamam a atenção, né? O versículo 1, o versículo 10, mas hoje nós vamos conversar sobre todo esse salmo, certo? Eu tô aqui com a minha Bíblia na tradução Almeida Revista e Corrigida, isso na ARC, mas a gente vai fazer aí um intercâmbio entre as traduções também, tá? Então, o título do Salmo 46 na Bíblia na Almeida Corrigida fala Cântico sobre Alamote para o cantor Mor, entre os filhos de Corá. Em outra tradução, na NVI, tá para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Então esse alamote, né, esse termo alamote que ele fala aqui no título, está relacionado justamente a vozes agudas. Esse termo aparece outra vez no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15, versículo 20. Também nesse tom, dentro desse contexto musical, né? Algumas pessoas até falam que isso pode ser referente a vozes femininas, mas no caso dos salmos, desse salmo especificamente, é possível que seja a voz aguda, até porque ele aborda aqui para o cantor Mor. O cantor Mor é o cantor principal, então provavelmente aí sendo a voz principal, a voz mais aguda. E, no geral, o Salmo 46, ele descreve o relacionamento do homem com Deus, inclusive em meio aos conflitos, né, que a gente vai ver aí nos versículos adiante. Então, o contexto do Salmo 46, ele fala da soberania de Deus em todas as esferas da vida humana, né? Mas, sobretudo, sobre os momentos de crise. Ele é um salmo que aborda essa questão das crises, né? Ele é um salmo que está dividido em 3 partes. Ou se a gente for falar num tom musical, a gente pode dizer que ele está dividido em 3 estrofes ou 3 movimentos, né? Apesar de naquela época não existir esse conceito de estrofe, né? Hoje, para facilitar para a gente pode dizer que ele foi dividido assim, né? E essa divisão, ela fica clara porque na Bíblia tem um termo entre parênteses que está escrito Selá. Nas versões mais tradicionais, como Almeida, está escrito Selá. Na NVI, que já é uma tradução mais contemporânea, está escrito pausa mesmo. E é justamente isso, né? Esse Selá, ou a própria pausa, indica uma pausa, uma parada, que faz parte também de toda a música, né? Quem conhece, entende de teoria musical, sabe que na música temos diversas pausas, e aqui, no caso, a pausa, ela está indicando o ritmo da música, indicando também o fim de um assunto e a entrada em outro assunto, né? Ou, no caso, as estrofes, né? Em relação a quem escreveu, fica aqui entre os filhos de Corá, mas não se sabe se foi eles mesmos que escreveram ou se foram para eles. A autoria não é clara e a data também não é clara, mas por conta de alguns aspectos, de algumas palavras, de alguns conceitos que ele apresenta aqui dentro do Salmo, alguns estudiosos acreditam que ele tenha sido composto após o exílio, relembrando os tempos dos reis, principalmente de Judá. No versículo 4 ele fala do rio, cujas correntes, e isso tem a ver um pouco com o rei Ezequias, que a gente vai abordar mais pra frente. Então acredita, até porque ele tá falando também da cidade de Deus. A cidade de Deus na Bíblia tida como Jerusalém, né? Então por isso é referente aí ao reino de Judá, o reino do sul, após a divisão aí antes do exílio. Então nessa primeira parte
Antes da gente entrar na parte, é só um adendo, né? Então, alguns estudiosos também chamam esse salmo de Lutero, porque esse salmo foi a inspiração do hino Castelo Forte, que uma boa parte dos cristãos conhecem. Então, falando das partes aí do salmo, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala um pouco da proteção de Deus em meio aí às adversidades, no contexto aí de tragédias naturais. Na segunda parte ele fala da presença de Deus como um rio que alegra, né? E na terceira parte ele fala do poder e da soberania de Deus. Então, o salmista, quando ele entra nesse salmo, o que eu acho interessante é que ele começa não já despejando o problema, não já pedindo ou falando um monte de coisa. Ele começa esse salmo falando sobre quem Deus é, antes de falar do problema. Então, ele fala de quem Deus é antes de... Deus ele já é independente da circunstância. Então, por isso que ele começa falando, né? Deus, independente do que acontece no mundo, independente da minha vida, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Então, nós humanos temos fraquezas físicas, emocionais, morais, espirituais, de todas as ordens, mas Deus ele permanece estável, ele permanece imutável, ele é o mesmo hoje e sempre, né? Então, por isso, ele é o nosso refúgio, ele é um lugar onde nós temos segurança, né? Ele fala socorro bem presente na angústia, outras traduções falam bem presente, socorro na hora da adversidade, na hora da tribulação, né? E a palavra tribulação especificamente, ela traz a ideia de um lugar apertado, como se fosse um beco sem saída. Mas Deus é o nosso socorro, mesmo quando a gente acha que não tem saída, que não tem jeito, eu não vejo solução. Deus ele é maior do que o meu problema, ele é maior do que esse beco sem... Ele é a saída no beco sem saída, né? Então, ele é o meu refúgio e fortaleza. Então, ele é a nossa torre segura. Algumas traduções falam torre segura. E é nesse sentido de torre segura que Lutero escreveu o hino Castelo Forte, né? Um lugar onde podemos nos abrigar, onde podemos nos sentir seguros, onde teremos proteção e estabilidade. Nos versículos 2 e 3 ele fala: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Já fui pro 3, gente, viajei aqui, vamos no 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então aqui ele está falando de desastres naturais, né? Ainda que a terra mude, que os montes se transportem, que vão para o meio dos mares, né? Da braveza dos rios e tudo mais. E assim, se a gente para pensar, quando a gente vê uma paisagem ela só muda diante de desastres extremos, de situações extremas, né? Assim, um terremoto pode mudar uma paisagem, pode um deslizamento, caiu um pedaço do morro, mudou a paisagem, o morro que tinha ali não tem mais, né? Uma tsunami pode mudar uma paisagem, erupções vulcânicas, esse tipo de coisa. E na literatura hebraica, que é o idioma que esse salmo foi originalmente escrito, nada é mais imóvel, mais seguro, mais firme do que um monte. Então, para um hebreu, quando ele fala que ainda que os montes se abalem, né? Para um monte se abalar é porque é o apocalipse, é o fim do mundo acontecendo. Então para eles é algo muito sério. Tanto que no Salmo 125, o primeiro verso ele fala, né, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então essa questão do monte, né, dele se referir à questão dos montes, dos desastres naturais, é uma forma de mostrar a questão da estabilidade, né, que assim, mesmo que algo impossível aconteça, com o apocalipse aconteça, ele começa o versículo 2, pelo que não temeremos. Então, mesmo diante do fim do mundo,
o povo de Deus não precisa ter medo, né? Porque Deus é maior do que o fim do mundo, né? Então o salmista ele decidiu rejeitar o medo diante dessas circunstâncias aí avassaladoras, não porque ele simplesmente quis, não, vou fingir que nada está acontecendo, é porque a confiança dele, independente da circunstância, está em Deus. Então não é fingir que não tem medo, ou fingir que não tem problema, fingir que o problema não existe, mas é crer que Deus é maior do que o problema, né? No Salmo 23, no versículo 4, no verso 4, ele fala, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então não é fingir que o problema não existe, mas é crer que Deus é o nosso refúgio, mesmo no meio dessas incertezas aí da vida. Finalizando essa parte aí dos desastres naturais, né, de possíveis desastres naturais, vem a pausa e vem a próxima estrofe, que aí já vem um outro contexto. Ele começa falando aqui no versículo 4, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quando ele fala cidade de Deus, né, muitos estudiosos se referem, acreditam que seja Jerusalém, né, que é a cidade que Deus escolheu, a cidade de Davi, também cidade de Deus. E falando assim geograficamente de Jerusalém, Jerusalém era uma cidade no alto do monte, né, em Sião, e ela era cercada por muros, né? Se você acompanhar e ler o Antigo Testamento, ele fala da construção de Jerusalém, ali, do estabelecimento de Jerusalém enquanto capital, né, do reino, e fala da questão dos muros, né? Então era uma cidade protegida, não era qualquer um que chegava lá, além de estar no alto do monte, que já torna a cidade de difícil acesso, tinha a questão do muro. Porém, ali no segundo livro dos reis, conta a história do rei Ezequias, né? E ele viveu um cerco, viveu momentos difíceis ali. E para proteger a cidade, né? Porque assim, naquela época, quando tinha uma guerra, às vezes a nação inimiga vinha e cercava a cidade. E se cerca a cidade, as pessoas não têm como sair para comercializar, para comprar. Às vezes naquela terra não era propícia para plantar determinado tipo de alimento, eles faziam esse comércio com outras terras, né? E lá não tinha rio, né? Não era um lugar assim de praia, esse tipo de coisa, para ter esse abastecimento de água. Então quando alguém cercava a cidade passava fome, passava sede, passava muitas dificuldades. E é possível a gente pensar, não necessariamente que ele estava recontando essa história do cerco de Jerusalém, mas usando esse cerco como exemplo. Então, só finalizando essa história, o rei Ezequias, para proteger a cidade, ele fez um sistema de água que passou por dentro da cidade, né? Então, ele meio que assim, praticamente fez um rio para salvar a cidade, mesmo durante um cerco, mesmo durante um problema, durante uma adversidade, Jerusalém não passou dificuldade. Isso pode ser confirmado no segundo livro dos reis, no capítulo 20 e versículo 20, esse eu vou ler para vocês. Está escrito: Ora, os mais atos de Ezequias, que era o rei da época, e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueduto, e como fez vir água à cidade, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Então, olha esse feito, né? Então, aqui alguns estudiosos acreditam que o salmista está relembrando, né, desse momento. E o objetivo, assim, é relembrar que mesmo na dificuldade, Deus é maior. E quando a gente fala assim, a gente está vivendo um problema e ainda há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ele está falando da presença de Deus, que isso se confirma no versículo abaixo, né? Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Então, mesmo com toda essa proteção, mesmo com toda essa artimanha de Ezequias aí, de vir um rio, de criar um rio e tudo mais, em nenhum momento o salmista atribuiu a segurança dele aos feitos humanos. Ele atribui a segurança a Deus, né? A presença de Deus na cidade, né? Deus está no meio dela, não será abalada.
né? Então a presença de Deus, a segurança, a nossa segurança está na presença de Deus. Então muitas vezes a gente se pega preocupado com tantas coisas. Ai, será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? Quem se preocupa com isso são os outros. Não é quem tem Deus como seu pastor, como a gente viu no Salmo 23 também, que complementa isso, não tem essa preocupação, né? A presença de Deus, ela é suficiente para nós, mesmo em meio aos problemas. Dando sequência, no verso 6, está escrito: as nações se embravecem, os reinos se moveram, não, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Então essa parte do se embraveceram, a gente pode pensar também na NVI, fala as nações se agitaram, ou em outra tradução, se confundiram, entraram em confusão, em conflito, né? E os reinos se moveram, se abalaram, desmoronaram. Quando ele fala assim, ele levantou a voz, né? Quando fala que Deus levantou a voz, não é que ele gritou, né? É que Deus é tão soberano que quando ele fala, tudo acontece. Ele criou o mundo com palavras, só dizendo, haja luz e houve luz. Tudo que ele disse aconteceu. Então, quando Deus fala, quando ele levanta a sua voz, né, a terra se dissolve, a terra derrete. Então, olha o poder de Deus. Do mesmo jeito que com palavras ele criou o mundo, com uma palavra ele tem poder para acabar com tudo, né? Então, ele fala dessa soberania, da presença de Deus, que se eu tenho Deus, com uma palavra ele pode resolver, ele pode fazer tudo, né? E aí entra no versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Então o Senhor dos Exércitos, ele se faz presente conosco, né? E por isso nele nós encontramos refúgio, a gente não precisa ter medo. E aí ele faz a pausa, né, e entra na última estrofe aí do Salmo, né, na última parte. E ele fala assim, vai mudando o cenário, né? No 8 ele fala, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, né? E no 9 ele continua, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Quando ele fala assim, vem e veja, admira esse Deus, que ele é tão soberano, ele é tão poderoso, que olha o que ele causa na terra. Ele é muito poderoso, ele é muito soberano, e por isso nós temos que adorá-lo. Não é só porque ele me dá as coisas, porque ele me faz o que eu quero, né? Deus não é um ídolo, onde eu faço alguma coisa, onde eu barganho com ele, né? Eu faço isso para ele me dar tal coisa. Não. Né? Então, independente do que eu faça, ele continua sendo Deus, né? E quando ele fala aqui de cadê? Ai, perdi, gente. No 9, quebra o arco, corta a lança, queima os carros. Isso eram instrumentos que o povo usava para lutar, né, nas guerras. Eram armas, recursos que os soldados tinham para lutar nas guerras. E quando ele vem e acaba com tudo, é mais um comentário aí, é mais uma confirmação da soberania de Deus. Que ele decide, ele tá tudo sob o controle dele. Ele levanta reinos, ele destrói reinos, ele permite que a guerra comece, mas quando chega a hora, ele termina a guerra. E não necessariamente ele termina a guerra com assim, você ganhou a guerra. Ele ganhou a guerra. Deus ganha a guerra por nós, ganha guerras por nós. Né? Então, tudo está no controle dele. Não sou eu que venço a guerra, não sou eu que faço alguma coisa. E foi assim que aconteceu ao longo dos reis, né? Que a Bíblia conta histórias, né? Muitos reis não fizeram nada. Tocaram buzinas, né? Alguns líderes tocaram buzinas, outros só foram lá, foram direcionados, o exército inimigo dormiu. Tem várias histórias extraordinárias que não foi o povo que... Assim como ele fala, né, que não foi o povo que saiu do Egito. Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra de servidão. Então, ele é um Deus que trabalha por nós. E por isso, no versículo 10, né, que ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Muitas vezes esse versículo, ele é usado para consolar os abatidos,
né, para dar um consolo aí para quem está desanimado, mas ele não é um versículo de consolo. Quando a gente analisa esse contexto do Salmo, falando um pouco dessa questão das guerras, esse versículo ele é uma ordem, ele é uma exortação. Quando ele fala quietem-se, ele está dizendo façam desistir, ou em outras traduções também, se eu não me engano na NVI, ele fala para de lutar, né? E saber que eu sou Deus. Então não é você que resolve a situação, não é você que está no controle. Ele fala isso porque, assim, nesse contexto de guerras, o que causa uma guerra? Né? O que leva um país a entrar em guerra com outro? Seja hoje que nós vivemos isso, se fosse naquela época, geralmente é o egoísmo humano. Né? É alguém que se acha melhor, é alguém que quer controlar tudo, que quer ter o controle de tudo, que quer governar tudo à sua própria maneira e de alguma forma querendo ser Deus, né? Então quando ele fala quietem-se, ele fala isso, para de lutar, para de querer ser Deus, eu sou Deus e serei exaltado entre as nações, né? Muitas vezes a gente tem esse embate com Deus porque é muito difícil a gente abrir mão, né, das coisas. E muitas vezes a gente não consegue parar e ouvir a voz de Deus. E por isso que ele fala também para se aquietar, né, nesse façam desistir. Quando a gente para de lutar, quando a gente desiste de ter o controle, a gente consegue ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente está no meio de uma guerra, né? Seja uma guerra na minha família, no meu trabalho, às vezes dentro da igreja, com outras pessoas. E a gente vai se deixando levar pelos problemas, pela correria, pelas dificuldades, pelo cansaço, e a gente acaba não conseguindo ouvir a voz de Deus, né? Então, assim, se você está no meio de uma guerra, se aquieta, desista. Você não é a solução dos seus problemas. Deus é a solução dos problemas, né? Então, quando ele faz esse chamado pra gente se aquietar, Deus nos convoca a renunciar e a abandonar o nosso suposto Deus, né? A não tentar mais nada. É hora da gente, é um chamado a reconhecer quem somos nós, né? Reconhecer a nossa pobreza, a nossa miséria e o quão necessitados nós somos da graça, né? Nós não somos nada. Então por isso que a gente precisa se aquietar, desistir, abandonar os nossos esforços, abandonar os nossos métodos de conseguir as coisas, reconhecer a nossa fraqueza, né? Para que Ele seja exaltado, né? Nós temos que ter essa humildade e nos colocar debaixo da mão de Deus, porque Ele é exaltado, né? E eu querendo ou não, Ele vai ser exaltado entre as nações. Então que a gente... o ser humano, o ser humano ele tende a idolatrar os próprios esforços, né? Nossos próprios méritos de, eu consegui, olha o que eu fiz, né? Olha como eu faço coisas maravilhosas, né? E Deus nos chama a reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer quem nós somos, né? E se eu não reconheço a minha fraqueza, né, eu não reconheço quem eu sou em Cristo, e não entregar o controle da minha vida para Ele, só vai dar caos, né? Só vai ter caos na minha vida, porque enganoso é o coração do homem, né? A Bíblia fala isso. Mais do que todas as... Não é assim, um pouquinho enganoso e tem outras coisas que enganam mais. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, né? Então a gente precisa abrir mão desse nosso posto de controle de tudo, pois Deus é o controle, né? Ele sabe de tudo. E por isso que eu fiz aquele comentário antes de que, assim, o que causa uma guerra é o egoísmo humano. Tudo que o homem faz gera caos. Não é assim, quando a gente faz as coisas por nossa conta, do tipo assim, sei lá, alguém me olhou torto. Aí eu já crio aquela tempestade na minha cabeça, porque fulano me olhou torto, ele não gosta de mim. Aí você já começa a tratar o fulano mal, você já começa a fazer um monte de coisa, e às vezes o fulano nem olhou torto, nem nada, o cara tava só cansado, só deu uma olhada assim, nada a ver. Então assim, quando a gente faz as coisas por conta própria, quando a gente dirige a nossa vida pela nossa própria cabeça, pelo nosso próprio sentimento instável, vai virar caos, né? Então, por isso que Deus nos chama a nos aquietar. E aí, finalizamos o Salmo, né, no verso 11, em O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, que a gente mantenha sempre essa verdade em mente,
precisamos manter sempre no coração que a verdade que a presença gloriosa de Deus entre nós, né, e o seu poder agindo entre nós, né, é isso que a gente precisa ter, que o Deus dos exércitos, ele está conosco, e se ele está conosco, a gente não precisa de mais nada, né, a gente não precisa ficar lutando, não precisa ter controle, porque só a presença de Deus nos basta, nos é suficiente, né, a gente não precisa fazer intervenções, as intervenções de Deus já são suficientes, só o fato dele estar conosco já é o suficiente. Certo, gente? Então é isso, encerramos o Salmo 46. Se vocês tiverem outras dúvidas, mandem aqui nos comentários. Espero vocês nos próximos salmos. Creio que semana que vem a gente vai conseguir conversar sobre o Salmo 1, né? O Salmo de abertura aí do Saltério, que também é considerado um salmo de sabedoria e tem muito a nos ensinar. Certo, gente? Obrigado pela presença e vou mandar um obrigado especial pro Miguel, meu sobrinho, que tá comentando aqui no chat. Certo, gente? A paz do Senhor e boa noite a todos.